Fala, torcida vascaína, tudo bem com vocês? Eu me chamo Kiko Serra. Antes de começar esse vídeo, peço que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação e deixe o like marotaço para ajudar nosso canal cada vez mais a crescer. Se fizerem isso, o algoritmo entende que vocês gostam do canal, gostam do Vasco e passa a sempre mostrar conteúdo relacionado ao Vasco para vocês, beleza? Então, hoje mais cedo no trabalho, né? Eu gravei um vídeo, né? Tô revoltado com a demora do Vasco e com a desistência da diretoria e do Júnior Urso de ir pro Vasco, tá? Assim, ninguém sabe o que aconteceu, é isso que me revolta mais, né? Se fosse explicado tudo certinho, a diretoria viesse a público para explicar pra gente o que está acontecendo, a gente ia ficar mais tranquilo, mas a questão, igual eu já defendi aqui várias vezes, até abril tem tempo, mas a questão é que o Campeonato Carioca vai começar em janeiro. Tudo bem, Campeonato Carioca ninguém tá nem aí, mas a Copa do Brasil já começa em fevereiro, né? Então, se começa em fevereiro, a gente vai terminar de montar o time só em abril, né? E a questão que me irrita mais é só esse silêncio. Como eu já havia falado aqui no canal várias vezes, eu vou sempre tocar nessa pauta. Por que a diretoria do Vasco anda tão silenciosa? Paulo Brax falou com a gente que não é Big Brother. Gente, ele sabe o que é o Vasco? Tenta imaginar se um dirigente falasse isso dentro do Corinthians. Gente, a gente não é obrigado a dar notícia relacionada ao Corinthians para o torcedor. O Corinthians não é Big Brother. Imagina a pressão que a mídia paulista ia fazer para esse cara sair do clube, né? E a gente está muito omisso. Infelizmente, a gente está se acostumando com pouco, entendeu? A gente tem que criticar quando é para criticar e apoiar quando é para apoiar. A torcida do Vasco é a mais engajada do mundo, a que mais o apoia, sempre apoiou o Vasco, né? Mas o que me irrita é isso, a soberba dele vir falar que o Vasco não é Big Brother na nossa cara e dizer que não é obrigado a informar o torcedor sobre o que acontece no Vasco. Oi? Como assim? É que é o Vasco, filho. Vocês não precisam falar tudo o que vocês fazem, pode trabalhar muito bem em silêncio. Pelo menos tem contato mais direto com o torcedor, vem explicar, vem a público explicar o que está acontecendo. Apenas isso que a gente quer, tá bom? E a dúvida que fica, como eu já tinha falado mais cedo, se o Vasco tem dinheiro, o que aconteceu, né? A gente entende que o trabalho é lento, que o Vasco não quer errar, que está sendo bastante criterioso nas contratações. Só que a gente está vendo, essa semana a gente começou a ver outros clubes saindo na frente e contratando, né? O que vai sobrar? O Vasco vai ser tão bom assim, o scout do Vasco é tão bom, vai pegar jogadores que ninguém sabe que existe, né? Como o Cano, por exemplo, que é um bom jogador, o Vasco foi lá, buscou e ninguém sabia da existência. Pode ser, mas é difícil, entendeu? A desculpa antes era a Copa do Mundo, né? Agora, qual é a desculpa, né? É isso. Acabei esquecendo de falar com vocês sobre soltar a vinheta, então solta a vinheta agora. O Vasco, né, como eu falei aqui na introdução com vocês, né, tá um pouco lento no mercado, né? O Paulo Brax disse, não se surpreenda com as contratações que a gente vai fazer, a gente se espelha muito Bragantino, ou seja, né, para um bom entendedor, meias palavras bastam, né? As pessoas que entenderam, né? As pessoas que querem se iludiram, né? Ele foi bem cauteloso nessa entrevista, totalmente diferente da euforia do início, né? O que acontece? Ele foi conversar com a 77 Partners lá em Genoa, viu que eles estão com medo de gastar, entendeu? Vão ser bem criteriosos antes de tirar o dinheirinho do bolso. Foi isso que aconteceu. Aí ele voltou cauteloso, explicando, só não falou diretamente com a torcida. Olha,
não vai ser bem assim que foi prometido, mas porque ele trabalha lá, né? Ele não iria fazer isso. Foi isso que aconteceu, né? Para um bom entendedor, meias palavras bastam, né? Ele falou desde o início, ele está falando o que está acontecendo. Só que o que foi passado, as informações que foi passado para a gente, antes de vender o Vasco, é que nos primeiros 3 anos o Vasco ia ser um sucesso. Ia ganhar título, disputar. Se não ganhasse, ia disputar, ia brigar, né? O Vasco sempre ia estar nas cabeças, competindo de igual para igual com os outros. Poderia não ter maior folha salarial, como o Flamengo e Palmeiras, mas teria, sei lá, terceira, quarta. Foi esse o projeto que falaram. É isso que a torcida quer. É apenas isso. Se eles não falassem nada, olha, não vai ser bem assim, a gente aprovasse a venda da SAF, mesmo assim, ok. Mas foi falado um discurso e agora está sendo feito outro. Por isso que eu também venho dar informação aqui para vocês que cerca de 16 conselheiros do clube pediram explicações para a SAF do Vasco, por que a demora, o que está acontecendo, qual é o plano, qual é o projeto, né? Aqui a notícia aqui, pessoal. Grupo de conselheiros do Vasco cobra explicações sobre investimentos e promessas da 777. Eles pedem que Jorge Salgado e Roberto Duque Estrada, que compõem o Conselho Administrativo da SAF, esclareçam valores que serão destinados ao futebol nos próximos anos. Tá? É uma matéria do GE, do Globo Esporte. Um grupo de conselheiros do Vasco protocolou na secretaria do clube na última terça-feira um documento que cobra explicações sobre investimentos e promessas da 77 Partners. As cobranças são destinadas ao presidente e vice-presidente do clube associativo, Jorge Salgado e Duque Estrada, respectivamente. Ambos compõem o Conselho Administrativo da SAF. É o que eu tinha falado hoje mais cedo, tá, pessoal? O Vasco ainda tem, o clube associativo ainda tem 30% do futebol e parte da diretoria, Jorge Salgado e Roberto Duque Estrada, compõem as 7 cadeiras da SAF, tá? Eles têm direito pelo menos a criticar, saber o que está acontecendo. O torcedor merece uma satisfação. A torcida do Vasco é uma das maiores do mundo e merece a satisfação, entendeu? Graças a Deus, né, parece que alguém me ouviu. O grupo do Vasco tá se manifestando aí, né, para exigir explicações. Fizeram uma série de promessas, mas nada foi entregue até agora, disse o conselheiro Eduardo Cassiano, que protocolou o EFIS em São Januário. No dia 2 de dezembro, o Conselho Administrativo da SAF se reuniu pela primeira vez com participação de Jorge Salgado e Roberto Duque Estrada. Reunião muito proveitosa, resumiu o presidente em uma postagem nas redes sociais. Apenas isso, né? O documento é assinado por 14 conselheiros, entre eles Júlio Brandt. 14, desculpa, gente, falei 16. Fez parte da comissão especial do Vasco sobre a proposta da 777 Partners pela compra da SAF e assinou o documento em que recomendava a aprovação do negócio. O clube ainda não anunciou contratações para a temporada 2023, além do técnico Maurício Barbieri. Isso preocupa conselheiros e sócios vascaínos. Preocupa nós torcedores também, o que eu vinha falado mais cedo. No texto, eles destacam as declarações do sócio proprietário da 777, que eu vinha falado também, Josh Wander. Ainda antes de a empresa comprar a SAF, o americano afirmou que o Vasco não iria mais jogar contra o Flamengo com desvantagem no orçamento. Por outro lado, em entrevista coletiva na última semana, o diretor esportivo da SAF, Paulo Brax, tratou com cautela o investimento para 2023 e não quis falar em números. Com isso em vista, os conselheiros cobraram os seguintes esclarecimentos. Esclarecimento 1, tópico 1. Qual o orçamento detalhado, plano e projeto para o futebol do Vasco para os anos 2023, 2024 e 2025 que foram chancelados pelos nossos representantes dentro da SAF Vasco?
Tópico 2. Como esse orçamento e plano estão no contrato e como os conselheiros e os sócios proprietários da associação poderão acompanhar se estão sendo cumpridos os termos do contrato. E quais o objetivo, tópico 3, desportivos para os próximos 3 anos. Ou seja, eles não sabem. Foram os caras que aprovaram a SAF e eles não sabem. Pelo conselho, essa matéria de administração e, consequentemente, pelos nossos representantes na SAF. Outra notícia, né? Notícia que saiu, né? Hoje se encerrou um ciclo da psicóloga do Vasco, né? Ela encerrou, né? Não é mais psicóloga do Vasco. Quero desejar sucesso em sua carreira, na carreira dela, que tudo dê certo e obrigado pelo tempo que esteve no Vasco, tá legal? Bom, outra notícia aqui do lance, que eu vou botar para vocês aí na tela. Alex Teixeira não responde ao Vasco e entra na mira de clube paulista, né? Ou seja, aquela história que a gente, né, tinha falado. O Alex Teixeira e o Andrei parece que estariam esperando o Vasco para ver se as contratações desse ano seriam boas, para ver se eles continuariam no Vasco, né, para não queimar ele, né, igual o Alex Teixeira se queimou esse ano porque o time era terrível. O Andrei, enfim, o Andrei é muito bom e acabou não se queimando, mas o Alex Teixeira, né, a torcida queria tanto, foi daquela euforia, frustração. E ele não quer mais jogar em um time ruim, medíocre, ele quer um time bom para jogar com ele. E ele tá certo, né? Só que ele tá vendo o andar da carruagem e ainda não deu resposta. Espero que tudo dê certo. O atacante Alex Teixeira tem futuro incerto para 2023. O jogador possui uma proposta de renovação em mãos do Vasco, mas ainda não deu resposta ao Cruz Matino. Segue aguardando uma posição do jogador. No entanto, dificilmente isso vai acontecer. O Vasco propôs para Alex Teixeira um contrato de 1 ano, um salário semelhante ao que foi acordado em sua chegada em julho. Só que o contexto atual é diferente. Quando retornou ao clube, o atacante aceitou as condições financeiras da época, mas agora, sobre a administração da 77, que disse que tem dinheiro, o entendimento é de que os termos fossem renegociados. Tá certo, gente. Não é um clube que tem dinheiro, vai fazer a mesma coisa que uma boa gestão no clube associativo poderia fazer. É essa questão que eu venho falando aqui para vocês, gente. A questão financeira não chega a ser o principal motivo para Alex Teixeira sair. O atacante não se sente parte do projeto que está sendo implementado pela 777. Vale destacar que quando negociava o seu retorno no Vasco, os investidores não se animaram com a possibilidade de contar com o jogador. A falta de prestígio fez com que Alex Teixeira prefira novos ares para o ano que vem. E o clube paulista que está interessado é o Corinthians, né? Alex Teixeira é cria do Vasco, estreou nos profissionais de 2008. Bom, mais uma notícia quentinha aí para vocês que eu tinha que dar, tá bom? Fonte do lance, né? Eu não sei se ele vai ficar, tô achando que não, tá? Tô achando que não. Bom, outra notícia aqui, o Guga, que foi especulado no Vasco, acertou com o Fluminense, tá bom? Fluminense, vamos lembrar que é um clube associativo e consegue contratar jogador, né? Para refletir um pouquinho. O Vasco, a impressão que os jornalistas divulgam é que ele disputa muito e não consegue ganhar nenhuma negociação, né? Esse o sentimento. Ou seja, hoje o dia foi de frustração, vamos resumir. Hoje o dia foi de frustração. A gente perdeu o Júnior. Hoje não, né? Desde ontem. Ontem a gente perdeu o Júnior Urso. Hoje a gente está perdendo o Alex Teixeira, é bem provável, né? Vamos ver o andar da carruagem, vamos ver essa novela, que fim vai ter. Esperar para ver. Mas é aquilo que eu já havia falado, gente. Se a gente não cobrar, como o meu amigo, né? Eu assisto muito o canal dele, o Thiago Fontes. O Vasco, a gente tem que criticar o processo em si tá errado, né?
Depois que a merda tiver feito, não adianta criticar. A gente tem que criticar o processo para eles perceberem que a torcida cobra. Aqui não é Bragantino, que o técnico consegue trabalhar tranquilo, mesmo fazendo M, entendeu? A gente tem que criticar quando é para criticar, sim, tá bom? A gente elogia, igual a gente elogiou o processo da 777 em brigar pelo Maracanã. O Maracanã é um estádio do povo, desculpa, é um estádio de todos. Né? O Maracanã é um estádio de todos. Eu pago imposto, moro aqui no Rio de Janeiro, você paga imposto. Então o estádio é de todos, não é de um clube. Não tem como um clube ganhar o estádio assim, de mão beijada do governo, tá? O Maracanã sempre vai ser de todos. Estão querendo dar para o Flamengo como sempre quiseram, né? E assim, a gente elogia quando tem que elogiar, assim como o processo brigando contra a FERJ para ter um valor merecido, justo, porque o Vasco é uma das maiores torcidas do Brasil, não merece ganhar igual o Botafogo e o Fluminense, a verdade é essa, tá, gente? A questão que a torcida ficou com raiva não é nem que queria ganhar igual o Flamengo, é que mais do que Botafogo e Fluminense tinha que ganhar com certeza. Né? É essa questão que muitos não entendem. Mas assim, sobre a questão do Maracanã, não sei se vai conseguir, tá, administrar o estádio. O governo falou segundo, deixa eu botar aqui a matéria para vocês. Sobre o Maracanã, tá? Vasco se aproxima do governo do Rio, né? A relação entre Vasco e o governo do estado do Rio de Janeiro sobre o Maracanã ganhou novos ares, após as partes colocarem à mesa as recentes questões envolvendo a gestão do estádio. O Cruz-Maltino aguarda os novos passos dos órgãos públicos quanto à pauta. Diante do que foi exposto na confiança de que tudo será cumprido, o clube enxerga a conversa como um fim de ciclo e não a ideia de levar o assunto para os tribunais. Né? Vamos pular aqui. A fala do Luiz Melo. Fomos muito bem recebidos no processo pelo governador Cláudio Castro. Ele nos disse que espera que o processo de concessão aconteça em breve, talvez em janeiro, mas que se existir necessidade de nova prorrogação da extensão do uso do termo, que vence em março, o Vasco será chamado para a mesa de negociação. Né? Disse Luiz Melo em entrevista ao site oficial do clube. Bom, assim, eu vejo isso com bastante pessimismo, porque o governo já tinha se aproximado do Vasco muito antes para ganhar as eleições. Né? Aí assim, no final deu aquela facada nos vascaínos, deu aquela rasteira de ter negociado nos bastidores com o Flamengo e o Fluminense, sem ao menos chamar o Vasco para negociar. Pelo menos negociar, o Vasco tinha que negociar, segundo a maior torcida do Rio de Janeiro. Tá? E nem isso eles fizeram. Eles sempre privilegiam o Flamengo. Tá? Sempre privilegiam o Flamengo. Por isso, quando eu falo que a gente tem que brigar, a gente não tem que abaixar a cabeça, porque se privilegia muito um lado, um torcedor um time que é de vanguarda, que sempre lutou contra o sistema como o Vasco, que é um clube da Zona Norte, um clube do povo, um verdadeiro clube do povo, tá, gente? Tem que brigar, né? É isso que muitos não entendem, tá? Aí assim, o governador está se aproximando de novo do Vasco, disse que vai chamar o Vasco para as negociações, mas nada garante que depois não vai de novo Flamengo e Fluminense, entendeu? O que eles estão dando é dando tempo para o Flamengo ter uma proposta melhor que a do Vasco, porque hoje o Vasco tem a melhor proposta. O Vasco tá com ótimos parceiros para gerir o Maracanã, tá? A Legends, W Torre, com ótimos parceiros, isso, ok, aprovado. Eles estão dando tempo para o Flamengo arranjar um parceiro melhor, tá? Para lá acabar dando Flamengo Fluminense ou caso tenha um melhor. Se não tiver, aí o Vasco pode entrar junto com os outros dois, Flamengo e Fluminense. Mas vamos ver, né?
tô achando que podem deixar o Flamengo e Fluminense de novo, estão esperando o Flamengo conseguir um parceiro melhor, né? É porque é difícil os três assumirem, porque a proposta do Flamengo é só ter o Fluminense, no acordo do Fluminense é só ter o Flamengo, né? O do Vasco quer incluir todos, mas Botafogo não quer, o Flamengo e o Fluminense quer ficar com ele, ou seja, a proposta do Vasco é para administrar o Maracanã sozinho, né? Entre tirar do Flamengo e o Fluminense e dar só para o Vasco, eu acho que eles não fariam isso, né? Tem que ter algum parceiro. O Vasco queria o Botafogo como parceiro por isso, para ter um peso maior, né? Ser 2 contra 2, mas é difícil isso acontecer, mas o Vasco sempre vai jogar no Maracanã, tá, gente? Pode não ser o permissionário de administrar, mas sempre o Vasco vai estar lá, ainda mais que o São Januário deve entrar em obra muito em breve, tá bom, gente? Essas as notícias que eu tenho para dar para vocês, tá? Minha opinião sobre tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão, tá? Aos poucos eu vou mantendo vocês bem informados, tá? Sobre tudo que acontece. Deixa eu ver se saiu alguma notícia aqui. Bom, Pedro Raul finalizou os exames e Vasco envia documentação e aguarda o retorno do jogador. Pedro Raul deve vir com certeza para o Vasco, né? Praticamente certo. Eu acredito que a gente não vai ter surpresas igual teve com o Júnior Urso, tá legal, gente? É isso, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado. Alcançamos a marca de mais inscritos, 10 inscritos, o canal está crescendo. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus, saudações vascaínas e fui!